Meus irmãos, é um prazer estar aqui para mais um café com palavra. Esse está com um pouco açúcar. E às vezes a vida da gente também não tem muito açúcar, não é verdade? Então eu vou falar de um assunto que talvez não seja muito falado, que é o sofrimento. Talvez o sofrimento não dê muito ibope, como dizia o pessoal mais antigo. E por que a gente sofre? Se a gente é amado pelo Senhor, é justificado, é exatamente porque Deus, a gente crê que Deus, como Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele tem controle sobre todas as coisas, até sobre o nosso sofrimento. A palavra de Deus fala que a chuva vem sobre justos e injustos. Então, enquanto a gente estiver nessa terra, vai haver sofrimento. Agora, o mais importante é como a gente deve lidar com esse sofrimento. Não quer dizer que a gente deve procurar sofrer, mas o sofrimento vem por diversas razões com propósitos distintos. Então, eu gostaria de compartilhar aí com os irmãos 8 características do sofrimento. Em primeiro lugar, o sofrimento vem como consequência do pecado original. Desde que Adão e Eva fizeram aquela escolha errada no passado, a dor, a morte e as aflições vieram fazer parte da vida de Adão e Eva e sua descendência. Isso a gente pode ver em Gênesis 3, de 17 a 19. Isso é a raiz de muitos outros sofrimentos derivados. O segundo seria o sofrimento decorrente dos pecados pessoais. Nós, enquanto estivermos vivendo aqui na carne, vivendo nesse mundo, a gente também peca todo dia. E a palavra de Deus fala em Gálatas 6:7 que o que o homem semear também colherá. Então, temos exemplo na Bíblia de Ananias e Safira, que optaram por mentir ao Espírito Santo e foram fulminados. Vocês podem ver aí, que é citado em Atos, 5, de 1 a 11, e também os pecados de Davi, que apesar que era um homem segundo o coração de Deus, em 2 Samuel 12 fala que o adultério e o assassinato que Davi fez, ele sofreu as consequências, inclusive com filhos, uns matando uns aos outros. Então, o mais importante é a gente ter consciência que o sofrimento pode vir do nosso pecado pessoal e que a gente deve estar pronto para se arrepender e pedir o perdão. O terceiro é porque realmente a gente vive num mundo caído. Se olha para um lado e para o outro, o pecado viceja. Então, Jesus nos advertiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso fala em João 16:33. Então, encare como as dificuldades são parte da nossa vida, mas não indicam necessariamente a presença do pecado. Em quarto, nós temos o sofrimento por causa da fé. Jesus nos alertou em Timóteo, 2 Timóteo 3,12, que todos que querem viver piedosamente, isso é, obedecer a Cristo, sofrerão algum tipo de perseguição. E isso a gente vê hoje no mundo inteiro, principalmente nas regiões que a igreja é mais perseguida. Então, a gente deve se alegrar, por incrível que pareça. Em Mateus 5,10 fala: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Em quinto lugar, existe o sofrimento como disciplina divina. Em Hebreus 12,6 fala que Deus corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Essa disciplina deve ser vista como um crescimento espiritual. Então, fiquemos atentos para a gente não blasfemar, não reclamar, não murmurar quando a gente sofre por disciplina divina. Em sexto lugar, as provações que testam e fortalecem a nossa fé. Eu gostaria de falar um parênteses que a tentação é do diabo e a aprovação, cuja objetivo é sermos aprovados, ela vem do Senhor, como diz em Tiago 1, de 2 a 4. Por isso que a gente deve ver a aprovação como uma oportunidade de perseverança e maturidade espiritual. Pedro também fala da fé refinada como ouro no fogo, em 1 Pedro 6, 7. Depois temos o sofrimento
o sétimo característica, como propósito redentor, essa é um pouco complicada, mas a gente pode ver como a gente, quando sofre com um irmão que está em dificuldade, e esse sofrimento que a gente sofre por empatia é oferecido a Cristo para benefício espiritual próprio e das outras pessoas. Por isso que Paulo fala aos Colossenses em 1:24, agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo na minha carne o que resta das aflições de Cristo. O oitavo lugar, em último, a Bíblia nos encoraja a olhar além do sofrimento presente, considerando como leve e momentâneo. Realmente, o sofrimento, o deserto que a gente passa é momentâneo. E a gente sabe que Cristo não nos abandona no sofrimento. Pelo contrário, Ele caminha conosco. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos vai ser revelada. Romanos 8:18. Conclusão, a Bíblia não ignora o sofrimento, mas contextualiza dentro do plano redentor de Deus. É parte da experiência humana, como correção, fortalecimento da fé, identificação com Cristo e preparação para a eternidade. Em todas as circunstâncias, somos chamados para confiar em Deus, que Ele promete estar conosco e nos consolar das nossas aflições. Chequem 2 Coríntios 1, de 3 a 4. Então, meus irmãos, não desfaleçam nem desanimem, que Deus é fiel e já venceu na cruz por todos nós.